Olá, meu nome é Célio Rentroia, eu sou doutorando no Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área de práticas interpretativas e seus processos reflexivos, na linha de pesquisa Canção Brasileira Urbana, Origens e Práticas. O artigo que eu estou apresentando aqui no evento Poéticas da Criação da Universidade Federal do Espírito Santo tem o título de Processos de Criação da Canção na Belle Époque Carioca. O artigo apresenta, resumidamente, os elementos principais da pesquisa em andamento, focada nas interações entre o teatro musicado e a música popular produzidos no Rio de Janeiro no período de 1870 a 1920. A metodologia dialoga com as teorias críticas dos processos de criação propostas pela Cecília Almeida Salles e com os estudos sobre performance da Ruth Finnegan e do Paul Zumthor. Um conceito inicial é o da abordagem em rede, conforme proposta pelo Pierre Mousseau e incorporada pela Cecília Salles. Essa abordagem ela vai favorecer o tratamento dessa multiplicidade de aspectos envolvidos no estudo desse tema, estabelecendo eixos e nós de investigação. Alguns desses eixos são constituídos por uma abordagem histórica, com levantamento de fatos e personagens que influenciaram diretamente esses processos de criação desses artistas em atividade na época, né? E outros eixos são dados pela análise musicológica desses documentos de processo, né? E também pelas diferentes visões de estudo da canção. É interessante observar essas transformações, por um lado, no ambiente do teatro musicado, por outro, no ambiente da música popular, da canção urbana, que estavam sendo produzidos no período. No teatro musicado, nós tínhamos nomenclaturas de gênero como opereta, burleta, mágica e revista. Nomenclaturas que são fluidas, nem sempre com contornos muito bem definidos, mas que já dão indícios de parâmetros estéticos que foram se consolidando e sendo transformados no período. No lado da música, nós temos gêneros europeus que já estavam presentes aqui, como polca, xotes, mazurca, e gêneros que vão surgindo no Brasil, se consolidando como gêneros brasileiros. Inicialmente a modinha e o lundu, a partir de 1870 surge o choro, como um gênero principalmente instrumental, e um pouco mais tarde o machixe, que inicialmente era uma nomenclatura utilizada para um gênero de dança, e aos poucos vai ganhando um caráter de um gênero musical próprio que incorpora o canto e por isso vai nos interessar aqui. Um elemento interessante do teatro de revista era a utilização de personagens tipo, consolidando figuras do universo carioca, como o português, o malandro, a mulata, o caipira, entre outras, além da utilização de alegorias, que eram personificações de temas do cotidiano na forma de personagens interpretados por atores e atrizes. Um elemento importante que permeava toda essa produção cultural era a busca por uma identidade cultural própria brasileira, o que alguns vão chamar de uma forma de nacionalismo. Até um determinado momento, as culturas europeia, africana e americana nativa, elas conviviam aqui de formas razoavelmente separadas. A partir do século XIX, particularmente a segunda metade, essa miscigenação cultural e biológica, ela se intensifica, assim como se intensificam as iniciativas do estabelecimento dessa identidade nacional. Isso parte do poder público e é absorvido, incorporado por intelectuais, artistas e todo mundo que estava pensando a cultura brasileira. E esses fatores, com certeza, foram motivadores, influenciaram os processos de criação dos artistas em atividade no período. Um outro eixo investigativo que surge e dialoga com os anteriores é constituído pelas visões do pensamento teórico crítico voltadas ao estudo da canção. Desde a antiguidade, a música e o texto são considerados em várias configurações diferentes nessa análise e nos últimos 100 anos ganham importância também a voz e a performance. De acordo com a Ruth Finnegan, essas 4 instâncias, música, texto, voz e performance, não podem ser consideradas separadamente nem assumir um caráter hierárquico de um aspecto sobre os outros, o que mais uma vez aponta para a adequação do conceito de rede como parâmetro de estudo desses temas.
A próxima fase desse estudo, que já está em andamento, se constitui no levantamento e na análise desse cancioneiro produzido na Belle Époque carioca a partir da interação entre o teatro musicado e a música popular urbana. Algumas conclusões iniciais são que a canção produzida na Belle Époque carioca surge como resultado de uma série de processos de criação ocorridos em rede durante um momento de efervescência cultural que permitiu o surgimento de inovações. A partir do conceito de oralidade, num sentido mais amplo, conforme é proposto pelo Paul Zontour, pode-se observar essa interação entre as culturas distintas ocorridas na Belle Époque carioca como um processo de criação de uma nova oralidade híbrida a partir das interações em rede ocorridas entre essas outras oralidades. Uma das questões que aproximam aquele momento histórico do contemporâneo é a busca pela identidade. Não necessariamente a identidade brasileira, que ainda é uma busca do presente, mas a busca por outras identidades urbanas que procuram se definir e se reafirmar e reivindicar seus espaços frequentemente através das canções. Outro elemento interessante é o papel do corpo na performance, que se modificou justamente na virada do século XX com o surgimento das gravações, que permitiram a reprodutibilidade técnica da voz, que é a extensão sonora do corpo. De lá para cá, os meios eletrônicos se multiplicaram, o seu uso foi particularmente intensificado durante a pandemia do coronavírus, o que levanta uma série de questões a respeito da performance e outros processos criativos também.